Olá, meus irmãos, portal de transparência da IADPE, presbítero Giovanni Cardoso. Quero dirigir esta palavra ao presidente Ailton José Alves, da Assembleia de Deus Pernambuco e ADPE, e aquelas pessoas, irmãos, que cegamente, não sei se loucamente ou inocentemente, o defendem a todo custo, a ponto de falar assim: o meu pastor é um homem de Deus, aonde ele for eu vou, se ele pecar eu estou com ele, se ele isso eu estou com ele. Parece coisa de louco. Mas vejam só os senhores, as pessoas que defendem o senhor Ailton a todo custo. Eu quero perguntar aos senhores, a história que eu vou contar aqui agora, se os senhores, as senhoras, se fosse com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu avô, se vocês continuariam defendendo, né? Pasmem os senhores. Lembram daquela história que quando eu toco nela me dói na alma porque a gente está trazendo à tona a memória de um homem de Deus que já partiu para a glória, a história do pastor Celino Almeida, em que o presidente faltou com a verdade para a igreja, mandou o seu secretário mentir para a igreja, querer passar a culpa do fato do corpo do pastor não ter sido velado na nossa igreja, passar a culpa para a família, quando todos nós sabemos que o que Ailton queria mesmo era humilhar a família do pastor Almeida, como durante todos os 21 anos, os 20 anos, não é, do seu mandato, ele humilhou o pastor Almeida. Começou logo no início, ele mandou o pastor Almeida para Garanhuns para humilhar ele, para castigá-lo, para tirar a influência do pastor Almeida de Recife. Mas foi uma bênção para o pastor Almeida e uma bênção para Garanhuns. Arrancou, jubilou contra a vontade o pastor Almeida em Paudalho, tudo para humilhar o pastor. E aí um homem de Deus que trabalhou lá dentro, não é, da tesouraria da secretaria da igreja, ele diz o seguinte: presbítero Giovanni Cardoso, o pastor Celino Almeida teve a sua jubilação forçada, pois o presidente tinha ele como uma ameaça. É verdade, nós sabemos disso. Na época da jubilação, o pastor Almeida iria continuar recebendo o mesmo salário que recebia na filial em Paudalho, R$10.000, ou seja, nós levantamos, apuramos, junto a familiares, que o pastor Almeida recebia R$10.000 e desde que foi jubilado nunca recebeu aumento, sempre sendo humilhado, não é? Por fim, irmão, pasmem os senhores e os defensores do senhor Ailton José Alves. Vão fazer 6 meses do sepultamento do pastor Celino Almeida, e a irmã Luísa, uma anciã de 86 anos de idade, não está passando necessidades porque a família está cuidando, mas tem privações, porque nessa idade é muito remédio, muita necessidade, uma pessoa para cuidar, não é, 24 horas, e o senhor presidente da Assembleia de Deus, de lá para cá, nunca pagou o salário devido à irmã Luísa. E aí um advogado, um amigo nosso, entrou em contato com o setor jurídico da igreja e quem atendeu foi o maligno, o desviado advogado Antônio Peixoto, e disse para esse amigo nosso, né, que a irmã Luísa pode andar para ela ir no templo central. Aí, resultado, a filha do pastor Almeida, que trabalha no templo central, procurou o presidente Ailton José Alves para resolver essa situação. Sabe o que foi que o presidente perguntou? Ô irmã, a irmã Luísa está morando com quem? Aí a filha da irmã Luísa disse: com o meu cunhado que é pastor. Aí sabe o que foi que Ailton respondeu? Diga a ele que venha falar comigo. Ora, para que falar com o senhor, presidente Ailton José Alves? Para quê? Para o senhor humilhar? O senhor está querendo humilhar, continuar humilhando a família do pastor depois que ele partiu? Se o senhor fosse um homem bem intencionado e honrasse os homens de Deus, como o senhor faltou com a verdade e mandou outros mentirem, dizer que o senhor queria honrar o pastor Almeida, que o senhor honra os homens de Deus, o senhor já tinha mandado uma equipe, não é, daí da administração da igreja, na casa onde a irmã Luísa está, para organizar toda a documentação e pagar o dinheiro devido. O senhor está devendo R$36.000 à irmã Luísa. A igreja quer saber, Ailton José Alves, aonde o senhor está colocando esse dinheiro? Será que esse dinheiro está tomando o mesmo destino, não é, dos milhões e milhões que foram arrecadados com as camisetas do centenário, com a Bíblia da idolatria, com o livro do centenário, que a igreja não sabe até hoje para onde foi esse dinheiro? Será que o senhor está usando o salário da irmã Luísa para pagar advogado, para o senhor acionar os irmãos na justiça e se defender contra direitos da igreja? Agora, mais recente, a família do pastor Manuel Justino, a família Esquerdo. O pastor Manuel Justino partiu para a glória no dia 18 de setembro. No início de cada mês é pago o salário dos pastores. O senhor está devendo a metade do salário do pastor Manuel Justino à família. A família está querendo receber para pagar dívidas que ainda ficou do sepultamento do pastor. E o senhor disse para a família que não paga enquanto não disserem quem foi que colocou a igreja na justiça. O senhor continua mentindo para a igreja. A família do pastor Manuel Justino, as filhas deles, acionaram o senhor na justiça e não a igreja.
Ninguém está acionando a igreja. Pare de mentir, pare de enganar, pare de distribuir essa mentira, essa falsidade no meio da igreja, dizendo que os irmãos estão colocando a igreja na justiça. A igreja, os irmãos estão acionando homens malignos, homens desviados como o senhor presidente Ailton José Alves. Um homem que há muito tempo perdeu o temor de Deus, um homem que tornou-se um homem execrável, um homem que humilha um ancião de 86 anos que deu a vida pela igreja. Vá lá pagar o salário da irmã Luísa, 36 mil reais o senhor está devendo a ela. Não é a igreja que está devendo, é o senhor, porque o senhor apossou-se, tomou posse da nossa igreja. A igreja não suporta mais isso. Aí eu quero ver agora se os seus defensores irão lhe defender. Será que vão botar a culpa agora na anciã de 86 anos, na nossa querida irmã Luísa, viúva do pastor Celino Almeida, para lhe defender? Será que a irmã Luísa merece isso, senhor presidente Ailton José Alves? Senhores que saem loucamente, senhoras que saem loucamente defendendo o senhor Ailton José Alves, será que vocês estariam defendendo ele? Se ele estivesse fazendo o mesmo que está fazendo com a irmã Luísa e com a família do pastor Manuel Justino, estivesse fazendo com a sua família? Senhor Ailton José Alves, nós estamos orando pelo senhor para que o senhor não perca a sua salvação. Mas eu quero dizer ao senhor, olhando nos seus olhos aqui, olhe nos meus olhos, porque o senhor não tem coragem de olhar nos olhos de quem pode lhe contestar. Não é? Nem o senhor, nem muitos que lhe acompanham. Vocês são acostumados a massacrar, humilhar obreiros aí no seu gabinete, dando murro no gabinete, gritando, tratando mal. Porque esses homens não questionam o senhor. O senhor age como um ditador, como um tirano, como um homem maligno. Olha, eu quero dizer ao senhor, presidente Ailton José Alves, que existem pessoas ruins, mas o senhor é uma pessoa perversa, uma pessoa de ações duras, malignas. Um homem ruim, perverso. Pare com isso, pare de massacrar a igreja do Senhor. Nós sabemos que Deus está lhe dando tempo, mas Deus tem nos levantado para dizer que o Senhor está desviado e está desviando muita gente. O Senhor, com a sua malignidade, o Senhor tenta ensinar o caminho do céu, mas com as suas atitudes, o Senhor tem conduzido o rebanho para o inferno. Cuide em pagar o salário da irmã Luísa. O que é que o senhor está fazendo com o dinheiro da irmã Luísa, senhor Ailton José Alves? Cuide em pagar os 15 dias de salário às filhas do pastor Manuel Justino. Não queira humilhar as pessoas que recentemente perderam os seus familiares. Meu Deus, até quando? Até quando, ó Deus, tu vais permitir que esse homem tão perverso, Ailton José Alves, continue massacrando o teu rebanho aqui em Pernambuco? Até quando? Deus, irmãos, orem pela nossa igreja. Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Me perdoem as expressões, irmão, mas nós não suportamos mais tanta malignidade por parte de um homem que se diz pastor, que se diz revestido pela autoridade delegada de Deus, quando nós sabemos que essa autoridade Deus já arrancou há muito tempo, quando ele resolveu amar mais as coisas do mundo e amar o dinheiro do que a igreja, quando ele passou a humilhar os servos de Deus como ele vem fazendo. Por isso que nós estamos aí com uma geração de obreiros mentirosos, dissimulados, frustrados, oprimidos e reprimidos por conta dessa gestão corrompida da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.